Desculpe, senhor, mas esse anel parece exatamente igual ao da minha família. As palavras de Helena Monteiro ecoaram pelo silêncio tenso do restaurante La Gastronômica como uma bomba prestes a explodir. Eduardo Mendoza, de 52 anos, um dos homens mais poderosos da Espanha, sentiu o mundo parar ao seu redor. Sua mão direita, que segurava elegantemente a taça de vinho Chateau Margaux, começou a tremer imperceptivelmente. O anel de ouro branco com rubi birmano que usava no dedo anelar, de repente pareceu pesar 1 tonelada. 3 horas antes, tudo havia começado como uma noite comum no restaurante mais exclusivo de Madrid. Helena, de apenas 23 anos, ajustava seu uniforme preto impecável enquanto se preparava para mais uma jornada como garçonete. Era quinta-feira, 21 de novembro de 2024, e o movimento estava intenso. Helena, mesa 17 está pedindo atenção especial, gritou Carlos o maître desde o balcão principal. É o Sr. Mendoza, nosso cliente VIP. Trate-o como realeza. Helena assentiu nervosamente, sabendo que Eduardo Mendoza era lenda viva no mundo dos negócios. Na cozinha, o chefe Miguel comentava baixinho com sua sous-chefe Patrícia. Mendoza pediu o vinho de 3.000 euros novamente. Esse homem gasta em uma noite o que ganho em 6 meses. Cuidado com o que fala, sussurrou Patrícia olhando nervosamente ao redor. A gerente Paloma demitiu o último garçom que fez comentários sobre clientes VIP. Miguel balançou a cabeça, voltando aos seus pratos gourmet, enquanto Helena se dirigia ao salão principal com o coração acelerado. Sentado na mesa 17, a mais reservada do estabelecimento, Eduardo Mendoza cortava metodicamente seu filé de cordeiro, enquanto seus pensamentos vagavam por territórios perigosos. O anel que usava no dedo direito brilhava sob as luzes de cristal do lustres, uma joia que carregava segredos mais sombrios que sua aparência elegante sugeria. Por que não consigo parar de pensar nela hoje? Murmurou para si mesmo, girando inconscientemente a peça no dedo. Há semanas vinha tendo sonhos perturbadores sobre Carmen, a mulher que amara e destruíra há 25 anos. Maldita memória, resmungou Eduardo, tomando um gole generoso do vinho caríssimo. Seus olhos percorriam o restaurante observando os outros comensais da elite madrilenha. Mas sua mente estava em outro lugar, em outra época. Carmen Monteiro tinha apenas 28 anos quando morreu, e ele nunca conseguiu esquecer completamente seus olhos verdes penetrantes e seu sorriso que iluminava qualquer ambiente. O que ela faria se soubesse a verdade sobre como ele conseguiu sua fortuna? Helena se aproximou da mesa com passos cuidadosos, carregando uma bandeja de prata com o segundo prato solicitado. Boa noite, Sr. Mendoza, disse com sua voz suave, colocando delicadamente o prato diante dele. Trouxe o cordeiro com ervas provençais que pediu. Enquanto organizava os talheres de prata e ajustava a disposição dos pratos, seus olhos inadvertidamente pousaram no anel que Eduardo usava. O impacto foi instantâneo e devastador. O rosto de Helena empalideceu visivelmente enquanto ela fixava o olhar na joia. Era impossível, mas estava ali diante de seus olhos. Um anel idêntico ao que sua mãe usava na única fotografia que possuía dela. O mesmo ouro branco, o mesmo rubi no centro, os mesmos diamantes ao redor. Não pode ser, pensou, sentindo suas mãos começarem a tremer. Sua mãe, Carmen Monteiro, havia morrido quando Helena tinha apenas 2 anos, e tudo o que sabia sobre ela vinha de histórias contadas pela avó e aquela única fotografia amarelada. Senhor, Helena disse hesitante, sua voz saindo mais fraca que pretendia. Desculpe a curiosidade, mas esse anel é extraordinário. Nunca vi nada igual. Ela tentou soar casual, mas seus olhos não conseguiam se desviar da joia. Na verdade, minha mãe tinha um anel exatamente igual a esse. Idêntico mesmo. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las, movida por uma curiosidade incontrolável que crescia em seu peito como uma tempestade. Eduardo, que estava levando o garfo à boca, parou completamente no meio do movimento. Seus olhos se arregalaram com uma expressão de terror puro que ele tentou desesperadamente disfarçar. O nome, Carmen Monteiro,
Ecoou em sua mente como um grito fantasmagórico. Impossível, pensou, sentindo suor frio formar-se em sua testa. Carmen morreu há 25 anos. Eu mesmo me certifiquei disso. Mas ali estava uma jovem que não apenas conhecia o anel, como afirmava que sua mãe possuía um idêntico. Você deve estar confundindo. Eduardo respondeu com voz controlada, mas ligeiramente mais aguda que o normal. Este anel pertence à minha família há gerações. Deve ser apenas uma coincidência. Suas palavras soaram falsas até para ele mesmo, enquanto sua mão instintivamente se fechou, tentando esconder a joia dos olhos curiosos da garçonete. Pequenas gotas de suor começaram a se formar em sua testa, apesar do ar-condicionado eficiente do restaurante. Não, senhor. Helena insistiu, sua curiosidade agora completamente despertada por algo que não conseguia explicar. Não é coincidência. Minha mãe se chamava Carmen Monteiro, e ela usava um anel exatamente igual a esse na única foto que tenho dela. Ela puxou delicadamente seu celular do bolso do avental e mostrou a tela para Eduardo. Veja, aqui está ela usando o anel. A fotografia antiga, digitalizada, mostrava uma mulher jovem e bela de cabelos castanhos e olhos verdes, sorrindo para a câmera, com o anel claramente visível em sua mão direita. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava Carmen, exatamente como ele se lembrava, jovem e radiante, usando o anel que ele achava que havia desaparecido para sempre com ela. Carmen Monteiro, repetiu mentalmente o nome, enquanto observava a fotografia com olhos que traíam seu choque. A semelhança entre Helena e Carmen era inegável agora que ele prestava atenção. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso doce. Como não havia percebido antes? Sua mãe... Eduardo começou, mas sua voz falhou. Ele pigarreou tentando recuperar a composure. Quando sua mãe morreu? A pergunta saiu mais brusca do que pretendia, carregada de uma urgência que não conseguiu disfarçar. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de mogno, enquanto esperava uma resposta que temia escutar. Ela morreu quando eu tinha 2 anos, Helena respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas repentinas. Foi um acidente de carro, segundo minha avó. Minha avó sempre me disse que minha mãe era muito jovem e bonita, e que usava aquele anel constantemente. Era uma herança de família, a única coisa de valor que tínhamos. Ela pausou, observando a reação estranha de Eduardo. Por que o senhor quer saber? Conheceu minha mãe? O mundo de Eduardo desmoronou naquele instante. 25 anos atrás, ele havia cometido o erro mais terrível de sua vida, um erro que o atormentava todas as noites desde então. Carmen Monteiro não havia morrido em um acidente comum. Eduardo sabia disso porque ele próprio havia causado aquele acidente, em uma noite chuvosa e fatídica que mudou o curso de suas vidas para sempre. E agora, ali estava a filha de Carmen, crescida, olhando para ele com os mesmos olhos verdes de sua mãe, sem fazer ideia de que estava conversando com o homem responsável por sua orfandade. Eu preciso ir ao banheiro. Eduardo balbuciou, levantando-se abruptamente da cadeira. Suas pernas estavam instáveis e ele teve que se apoiar na mesa para não cair. Com licença. Ele se afastou rapidamente, deixando Helena confusa e preocupada com sua reação extrema. No banheiro do restaurante, Eduardo se olhou no espelho de mármore, vendo um homem pálido e assombrado que mal reconhecia. Ela está viva, murmurou para seu reflexo. A filha de Carmen está viva, e ela está bem aqui. Suas mãos tremiam enquanto lavava o rosto com água fria, tentando organizar os pensamentos. Como explicaria isso? Como lidaria com a verdade que guardava há tanto tempo? E mais importante, o que Helena descobriria se continuasse fazendo perguntas sobre sua mãe e aquele anel amaldiçoado que carregava o peso de todos os seus pecados? Eduardo voltou do banheiro com o rosto lavado, mas seus olhos ainda traíam o pânico que sentia por dentro. Helena continuava na mesa 17, organizando nervosamente os talheres enquanto esperava seu retorno. O senhor está bem?
Perguntou preocupada ao vê-lo se aproximar. Ficou muito pálido de repente. Eduardo forçou um sorriso que não convenceu nem a ele mesmo. Estou bem, apenas um mal-estar passageiro. Mentiu, sentando-se novamente na cadeira. Mas seus olhos não conseguiam se desviar do rosto de Helena, procurando desesperadamente por semelhanças com Carmen, que agora via em cada traço. Senhor Mendoza, Helena disse hesitante. Posso fazer mais uma pergunta sobre o anel? É que minha avó sempre me contou histórias estranhas sobre a morte da minha mãe. Eduardo sentiu seu coração acelerar perigosamente. Que tipo de histórias? Perguntou tentando soar casual, mas sua voz saiu ligeiramente rouca. Helena olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e se aproximou um pouco mais da mesa. Minha avó sempre disse que o anel da minha mãe desapareceu após o acidente. A polícia nunca o encontrou no local, e isso sempre pareceu muito estranho para ela. Do outro lado do restaurante, Carlos, o maître, observava a conversa prolongada com crescente irritação. Helena está passando tempo demais com Mendoza, murmurou para Patrícia, a sous-chefe que havia saído da cozinha para verificar a satisfação dos clientes. Ele não gosta de ser incomodado durante as refeições. Patrícia balançou a cabeça preocupada. Ela é nova, ainda está aprendendo o protocolo com clientes VIP. Deveria ir lá separar essa conversa. Mas antes que pudesse se mover, a gerente Paloma apareceu do nada. Deixe-os. Se Mendoza quisesse privacidade, já teria dispensado a garçonete. Ele parece interessado na conversa. Eduardo sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. O anel havia desaparecido, porque ele próprio o havia tirado do dedo de Carmen naquela noite terrível, junto com os outros objetos de valor que encontrou no carro destroçado. Talvez o anel tenha sido perdido no impacto, sugeriu, sua voz soando estranha até para ele mesmo. Helena balançou a cabeça energicamente. Não, senhor. Minha avó disse que mamãe nunca tirava aquele anel. Dormia com ele, tomava banho com ele. Era como se fosse parte do seu corpo. Cada palavra era como uma punhalada no peito de Eduardo, que se lembrava perfeitamente de como havia lutado para tirar o anel do dedo de Carmen, ainda quente, naquela noite chuvosa. Sua avó ainda está viva? Eduardo perguntou, tentando soar como se fosse apenas curiosidade educada. Helena sorriu tristemente. Não. Ela morreu há 5 anos. Mas antes de morrer, ela me fez jurar que se algum dia eu encontrasse o anel da minha mãe, eu faria justiça por ela. Eduardo engoliu em seco. Justiça? O que ela quis dizer com isso? Helena se inclinou ainda mais para perto, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Minha avó sempre desconfiou que a morte da minha mãe não foi um acidente comum. Ela dizia que alguém estava perseguindo minha mãe nos dias antes da morte dela. Na mesa ao lado, o Sr. Martinez, um banqueiro elegante de 60 anos, não conseguia evitar escutar pedaços da conversa. Virou-se para sua esposa, Isabela, e sussurrou. Que conversa estranha. Por que uma garçonete estaria falando sobre mortes e acidentes com Mendoza? Isabela, uma mulher refinada de 55 anos, observou Eduardo atentamente. Ele parece muito nervoso. Olhe como está suando. E você viu como ele reagiu quando ela mencionou o anel pela primeira vez? Foi como se tivesse visto um fantasma. Martinez assentiu pensativo. Eduardo Mendoza sempre foi um homem de negócios agressivo. Há rumores na comunidade financeira sobre como ele construiu sua fortuna tão rapidamente nos anos 90. Eduardo sentiu como se as paredes do restaurante estivessem se fechando ao seu redor. Sua avó tinha alguma prova dessas suspeitas? Perguntou, tentando manter a voz firme. Helena assentiu lentamente. Ela guardou todos os recortes de jornal sobre o acidente e sempre dizia que havia inconsistências no relatório policial. Por exemplo, minha mãe estava voltando de uma reunião de trabalho, mas ninguém soube dizer com quem ela havia se encontrado naquela noite. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele se lembrava perfeitamente daquela reunião. Carmen havia descoberto irregularidades em um de seus projetos de construção e o havia chantageado,
ameaçando expor tudo se ele não pagasse uma quantia substancial. Que tipo de trabalho sua mãe fazia? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela era auditora contábil. Helena respondeu com orgulho. Minha avó sempre dizia que ela era muito inteligente e corajosa, que não tinha medo de enfrentar homens poderosos quando descobria irregularidades. Eduardo fechou os olhos por um momento, revivendo aquela noite fatídica. Carmen havia chegado à reunião com documentos que poderiam arruinar sua carreira emergente no setor imobiliário. Eles haviam discutido acaloradamente, e quando ela ameaçou ir à polícia, ele havia perdido completamente o controle. Senhor Mendoza, Helena disse suavemente, notando que ele parecia perdido em pensamentos. O senhor conheceu minha mãe, não foi? Posso ver em seus olhos. Por favor, me conte a verdade. Eduardo abriu os olhos e encontrou o olhar penetrante de Helena, tão parecido com o de Carmen que por um momento achou que estava vendo um fantasma. Começou, mas as palavras se recusavam a sair. Como poderia contar à filha que havia matado a própria mãe? Como poderia explicar que o anel que usava havia sido roubado do dedo frio de Carmen após o acidente que ele mesmo havia causado? Na cozinha, o chefe Miguel observava pelo vidro da porta de serviço. Essa conversa está durando tempo demais, comentou com um dos cozinheiros. Helena vai se meter em problemas se continuar negligenciando as outras mesas. O cozinheiro, um jovem chamado Roberto, espiou também. Ela parece muito emociona. Talvez seja algo pessoal. E olhe só, Mendoza parece estar passando mal novamente. Está mais branco que o uniforme da Helena. Miguel franziu a testa, preocupado. Talvez devêssemos chamar a gerente? Minha mãe deixou um diário. Helena disse de repente, fazendo Eduardo se engasgar com o vinho que havia acabado de tomar. Minha avó me deu quando completei 18 anos. Nas últimas páginas ela escreveu sobre um homem que estava a chantageando, um construtor que havia descoberto fazendo negócios ilegais. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Carmen havia mencionado um diário naquela noite, ameaçando que havia documentado tudo sobre suas atividades criminosas. Ele havia procurado desesperadamente pelo diário no apartamento dela após o acidente, mas nunca o encontrou. Que tipo de coisas ela escreveu sobre esse homem? Eduardo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Helena tirou um pequeno caderno de couro desgastado do bolso interno do seu avental. Ela nunca mencionou o nome dele diretamente. Sempre se referia a ele como o construtor. Mas ela escreveu sobre reuniões secretas, documentos falsificados e, principalmente, sobre como ele estava ficando cada vez mais agressivo quando ela se recusava a ficar quieta. Eduardo observou o diário com uma mistura de fascínio e terror. Ali estavam todos os seus segredos, todas as evidências que poderiam destruí-lo, nas mãos da filha da mulher que ele havia matado. Posso ver? Eduardo pediu, estendendo a mão trêmula em direção ao diário. Helena hesitou por um momento, então o entregou a ele, observando atentamente sua reação. Eduardo abriu o pequeno livro com mãos que tremiam visivelmente e encontrou imediatamente a caligrafia delicada de Carmen. O construtor ficou furioso hoje quando disse que ia à polícia. Leu em voz baixa. Ele me agarrou pelo braço e disse que eu não sabia com quem estava mexendo. Estou com medo, mas não posso deixar que ele continue prejudicando pessoas inocentes com seus esquemas. Eduardo virou a página e encontrou a última entrada, datada do dia da morte de Carmen. Vou me encontrar com o construtor hoje à noite para dar-lhe uma última chance. Se ele não concordar em se entregar voluntariamente, irei à polícia amanhã de manhã. Espero estar fazendo a coisa certa. Se algo acontecer comigo, espero que alguém encontre este diário e faça justiça. Eduardo fechou o diário lentamente, suas mãos tremendo de forma incontrolável. Helena o observava com crescente suspeita. O senhor está muito pálido, senhor Mendoza. E por que suas mãos estão tremendo assim? É como se estivesse vendo aquelas palavras pela primeira vez, mas ao mesmo tempo como se já as conhecesse. Eduardo tentou devolver o diário, mas Helena não o pegou de volta. Em vez disso, ela se inclinou sobre a mesa e olhou diretamente nos olhos dele.
O senhor é o construtor, não é? O senhor matou minha mãe. A acusação foi dita em voz baixa, mas com uma convicção que cortou Eduardo como uma lâmina afiada. O senhor é o construtor, não é? O senhor matou minha mãe. As palavras de Helena ficaram suspensas no ar como uma sentença de morte. Eduardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Suas mãos tremiam tanto que teve que apoiá-las na mesa para não derrubar a taça de vinho. Não sei do que você está falando, gaguejou, mas sua voz saiu tão fraca que nem ele mesmo acreditou nas próprias palavras. Helena se manteve firme. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Carmen, fixos no rosto pálido do homem que estava diante dela. Suas reações dizem tudo, Sr. Mendoza. Desde o momento em que mencionei o anel, você ficou em pânico. Na mesa ao lado, Isabela Martinez cutucou o marido discretamente. Jorge, você está ouvindo isso? Aquela garçonete está acusando Mendoza de assassinato, sussurrou nervosa. Jorge Martinez, banqueiro experiente, observou a cena com olhos atentos. Isso é muito sério, Isabela. Se ela estiver certa, estamos presenciando algo que pode explodir em um escândalo nacional. Ele discretamente tirou o celular do bolso, pensando se deveria gravar a conversa. Mendoza construiu seu império muito rapidamente nos anos 90. Sempre houve rumores sobre métodos questionáveis. Eduardo tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Eu preciso ir embora, murmurou, procurando sua carteira com mãos desesperadas. Isso é um mal-entendido terrível. Helena se moveu rapidamente, posicionando-se entre Eduardo e a saída. O senhor não vai sair daqui até me contar a verdade sobre minha mãe, disse com uma determinação que não sabia que possuía. Passei 21 anos da minha vida imaginando como ela morreu, e agora finalmente encontrei o responsável. Sua voz estava carregada de emoção, mas também de uma força surpreendente que fez Eduardo recuar. Da cozinha, o chefe Miguel observava a situação com crescente preocupação. Roberto, chame a gerente Paloma imediatamente, ordenou ao cozinheiro. Algo está muito errado na mesa 17. Roberto saiu correndo em direção ao escritório, enquanto Miguel continuava observando pelo vidro. Helena parece estar confrontando Mendoza sobre algo muito sério. Nunca vi ela assim tão alterada. Outros funcionários começaram a se juntar na cozinha, todos tentando entender o que estava acontecendo no salão principal. Por favor, sente-se, Eduardo pediu com voz trêmula, gesticulando para que Helena voltasse à sua posição de garçonete. Vamos conversar com calma. Mas Helena não se moveu. Não há nada calmo sobre a morte da minha mãe, Sr. Mendoza. Ela tinha apenas 28 anos quando morreu. Eu fiquei órfão aos 2 anos por causa do senhor. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena, mas sua voz permaneceu firme. Minha avó morreu sem saber a verdade. Ela passou o resto da vida se culpando por não ter protegido minha mãe melhor. Eduardo fechou os olhos, revivendo mentalmente aquela noite terrível de 25 anos atrás. A chuva forte, a estrada escura, Carmen saindo furiosa do carro dele após uma discussão violenta. Ele a havia seguido em seu próprio veículo, com raiva e desespero. Quando a alcançou na curva perigosa, havia deliberadamente colidido com a traseira do carro dela, fazendo-a perder o controle e capotar. Foi um acidente, mentiu, mas as palavras soaram vazias até para ele. Eu não pretendia que ela morresse. Mentiroso, Helena disse com uma voz carregada de dor e raiva. No diário, minha mãe escreveu que o senhor a ameaçou várias vezes. Ela tinha medo do senhor, mas era corajosa demais para se intimidar. Helena abriu o diário novamente e leu em voz alta. O construtor disse hoje que eu pagaria caro se não parasse de investigar seus negócios. Ele tem olhos frios, sem alma. Tenho certeza de que ele seria capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. Eduardo estremeceu ao ouvir as palavras de Carmen sendo lidas pela própria filha. A gerente Paloma finalmente chegou ao salão, alertada por Roberto. Ela observou a situação por um momento, notando a tensão palpável entre Helena e Eduardo. Helena,
Há algum problema aqui? Perguntou com voz controlada, mas seus olhos demonstravam preocupação. Helena olhou para Paloma, então de volta para Eduardo. Não há problema, gerente. Apenas uma conversa muito importante que preciso terminar. Paloma hesitou, percebendo que havia algo muito sério acontecendo. Senhor Mendoza, está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Tudo está bem, Eduardo conseguiu dizer, embora sua aparência contradissesse completamente suas palavras. Ele estava pálido como papel, suando profusamente, e suas mãos tremiam visivelmente. Apenas termine seu trabalho, senhorita, disse para Helena, tentando soar autoritário, mas falhando miseravelmente. Paloma observou a interação estranha e decidiu se afastar, mas permaneceu perto o suficiente para intervir se necessário. Ela nunca havia visto Eduardo Mendoza sempre tão confiante e controlado, em tal estado de agitação. Meu trabalho aqui só termina quando eu souber exatamente o que aconteceu com minha mãe, Helena declarou com determinação crescente. O senhor vai me contar tudo, desde o primeiro dia em que a conheceu até a noite em que a matou. Eduardo sentiu um aperto no peito, como se estivesse tendo um ataque cardíaco. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças que havia tentado suprimir por décadas. Eu não posso, sussurrou, sua voz quebrando. Você não entende as consequências do que está pedindo. Helena se inclinou sobre a mesa, seus olhos verdes queimando de determinação. As consequências? O senhor quer falar sobre consequências? Eu cresci sem mãe, senhor Mendoza. Minha avó trabalhou 3 empregos para me criar. Ela morreu pobre e quebrantada, sempre se perguntando o que havia acontecido com sua filha. Sua voz estava carregada de dor, mas também de uma força que surpreendeu até mesmo ela. Agora eu finalmente encontrei o responsável. E o senhor quer falar sobre consequências? Do outro lado do restaurante, outros clientes começaram a notar a tensão crescente na mesa 17. O senhor Ramírez, um advogado conhecido, sussurrou para sua esposa. Aquela garçonete está acusando Mendoza de algo muito sério. Se ela estiver certa, isso pode derrubar um dos homens mais poderosos do país. Sua esposa, Carmen Ramírez, observou a cena com crescente interesse. Ela parece muito convicta. E olhe só o estado de Mendoza. Ele parece culpado como o diabo. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, criando um murmúrio baixo que se espalhou pelo restaurante elegante. Eduardo tirou um lenço do bolso e enxugou o suor da testa. O que você quer de mim? Perguntou com voz derrotada. Dinheiro? Posso te dar dinheiro. Helena riu amargamente. Dinheiro? O senhor acha que isso pode trazer minha mãe de volta? Pode apagar 25 anos de dor e saudade? Ela balançou a cabeça, incrédula. Eu não quero seu dinheiro sujo, senhor Mendoza. Eu quero justiça. Quero que o senhor pague pelo que fez. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Justiça? O que você pretende fazer? Ir à polícia com um diário velho e suspeitas? Pretendo fazer exatamente isso, Helena respondeu sem hesitar. E mais, vou contar a todos sobre o que o senhor fez. Vou garantir que o mundo inteiro saiba que tipo de homem o senhor realmente é. Eduardo sentiu o pânico crescer dentro dele como uma onda gigantesca. Sua reputação, sua empresa, sua família, tudo seria destruído se a verdade viesse à tona. Você não pode provar nada, disse desesperadamente. Não tem evidências físicas, não tem testemunhas. Helena sorriu friamente, uma expressão que o lembrou dolorosamente de Carmen. Tenho o diário, tenho o anel que o senhor roubou do dedo da minha mãe. E agora tenho sua confissão. Eduardo se deu conta, tarde demais, de que havia acabado de admitir sua culpa. Eu não confessei nada. Tentou negar, mas sua voz soou fraca e não convincente. Helena tirou o celular do bolso e mostrou a tela para ele. Gravei toda a nossa conversa, senhor Mendoza. Cada palavra, cada reação, cada confissão. O senhor disse que foi um acidente, mas que não pretendia que ela morresse.
Isso é uma admissão de culpa. Eduardo sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Em questão de minutos, sua vida inteira havia se desmoronado completamente. Por favor. Eduardo implorou, sua voz quase inaudível. Eu era jovem, estava desesperado. Minha empresa estava falindo, eu tinha dívidas enormes. Carmen descobriu algumas irregularidades em meus contratos e me chantageou. Eu não queria matá-la, apenas assustá-la. Helena escutou cada palavra com uma mistura de horror e satisfação. Finalmente, após todos esses anos, estava ouvindo a verdade sobre a morte de sua mãe. O senhor a matou por dinheiro, disse com voz trêmula. Matou minha mãe por dinheiro sujo. Eduardo cobriu o rosto com as mãos, finalmente cedendo ao peso da culpa que carregava há décadas. Eu nunca quis que isso acontecesse, murmurou entre as mãos. Depois que ela morreu, usei o dinheiro do seguro dela para salvar minha empresa. Tudo o que construí foi com base naquele dinheiro. Sua mãe financiou involuntariamente todo o meu império. Helena sentiu náusea ao ouvir essa revelação. O senhor construiu sua fortuna com o dinheiro do seguro da minha mãe? Com o dinheiro que deveria ter cuidado de mim? A indignação em sua voz era palpável, ecoando pelo restaurante silencioso. Paloma, percebendo que a situação estava ficando completamente fora de controle, se aproximou novamente. Desculpem, mas outros clientes estão se sentindo desconfortáveis. Talvez vocês pudessem continuar essa conversa em um local mais privado? Eduardo olhou para ela como se ela fosse uma tábua de salvação. Sim, sim. Podemos usar seu escritório? Mas Helena balançou a cabeça firmemente. Não. Esta conversa termina aqui e agora. E termina com o senhor sendo levado pela polícia. Ela já estava discando o número de emergência em seu celular, seus dedos tremendo, mas determinados. Eduardo tentou se levantar novamente, mas suas pernas simplesmente não o sustentavam. 25 anos de segredos e culpa finalmente haviam cobrado seu preço, e ele sabia que não havia mais para onde correr. Helena já estava com o telefone no ouvido quando Eduardo fez um movimento desesperado. Espere! Gritou, levantando-se tão bruscamente que derrubou a cadeira. Não chame a polícia ainda. Eu posso compensar você. Posso compensar tudo que você perdeu. Sua voz estava carregada de desespero, e gotas de suor escorriam por sua testa. Helena pausou, o dedo hesitando sobre o botão de chamada. Compensar? Como o senhor vai compensar uma infância sem mãe? Como vai compensar o fato de minha avó ter morrido pobre, enquanto o senhor enriquecia com o dinheiro do seguro da minha mãe? Paloma observava a cena com crescente alarme, percebendo que havia muito mais em jogo do que uma simples discussão entre cliente e garçonete. Senhor Mendoza, talvez seja melhor chamarmos a segurança, sugeriu nervosa, mas Eduardo balançou a cabeça vigorosamente. Não chame ninguém. Por favor. Ele olhou ao redor do restaurante, notando que todos os outros clientes estavam agora observando abertamente a confrontação. O murmúrio de conversas havia cessado completamente, criando um silêncio tenso que pesava sobre o ambiente elegante. Eu posso te dar 5 milhões de euros, Eduardo disse desesperadamente, sua voz saindo mais alta do que pretendia. 10 milhões, quanto você quiser. O valor astronômico ecoou pelo restaurante silencioso, fazendo vários clientes arfarem de surpresa. Isabela Martínez agarrou o braço do marido. Jorge, você ouviu isso? 10 milhões? Por que alguém ofereceria tanto dinheiro se não fosse culpado? Jorge assentiu gravemente, seus dedos apertando discretamente o botão de gravação em seu celular. Isso é praticamente uma confissão pública. Helena riu amargamente, mas havia lágrimas em seus olhos. O senhor realmente não entende, não é? Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Ela guardou o telefone por um momento, olhando diretamente nos olhos aterrorizados de Eduardo. É sobre justiça. É sobre a verdade. É sobre minha mãe poder finalmente descansar em paz. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem novamente. Por favor, pense no que está fazendo. Se isso se tornar público, não sou só eu que será destruído. Minha empresa emprega milhares de pessoas. Minha família será arruinada. Sua família? Helena perguntou com voz cortante.
O senhor destruiu minha família há 25 anos. Onde estava sua preocupação com famílias quando matou minha mãe? Eduardo se curvou como se tivesse levado um soco físico. Eu tenho uma filha da idade que você tinha quando sua mãe morreu, disse com voz quebrada. Se eu for preso, ela crescerá sem pai, assim como você cresceu sem mãe. A comparação foi como jogar sal em uma ferida aberta, e Helena sentiu uma raiva tão intensa que teve que se apoiar na mesa para não cambalear. Do outro lado do restaurante, o advogado Ramírez sussurrou urgentemente para sua esposa. Isso está se tornando uma confissão completa. Mendoza está admitindo culpa publicamente. Outros clientes começaram a tirar seus celulares, alguns filmando discretamente a cena que se desenrolava diante deles. O chefe Miguel observava pela janela da cozinha, sussurrando para seus colegas. Helena descobriu algo sobre Mendoza, algo terrível. Nunca vi um homem tão desesperado. Não compare sua filha comigo. Helena disse com voz trêmula de emoção. Sua filha tem um pai que pode visitar na prisão, que pode escrever cartas, que pode explicar seus erros quando ela crescer. Eu nunca tive essa chance com minha mãe. O senhor me tirou isso para sempre. Eduardo afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas destruir minha vida agora não vai trazer sua mãe de volta. Helena se inclinou sobre a mesa, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. Não, mas vai garantir que outras famílias não sofram o que a minha sofreu. Paloma, percebendo que a situação estava completamente fora de controle, discretamente sinalizou para Carlos, o maître, que imediatamente começou a guiar outros clientes para mesas mais distantes. Talvez seja melhor darmos um pouco de privacidade para resolver isso, murmurou, embora soubesse que a privacidade já havia sido completamente comprometida. Vários clientes se recusaram a se mover, fascinados pelo drama que se desenrolava diante deles como uma novela da vida real. Helena, Eduardo disse, levantando o rosto das mãos. Eu vou contar tudo para a polícia. Vou me entregar. Mas, por favor, deixe-me fazer isso da maneira certa. Deixe-me arrumar meus negócios, cuidar da minha família, e então eu me entrego voluntariamente. Helena balançou a cabeça firmemente. Não. O senhor teve 25 anos para fazer a coisa certa. 25 anos para confessar, para pedir perdão, para tentar compensar o que fez. Em vez disso, construiu um império sobre os ossos da minha mãe. Suas palavras cortaram Eduardo como lâminas afiadas. Eu pensei nela todos os dias. Eduardo confessou, sua voz mal passando de um sussurro. Todos os dias durante 25 anos. Sua mãe me assombrou, Helena. Eu a via em cada projeto que construía, em cada contrato que assinava. O sucesso nunca trouxe paz, apenas mais culpa. Helena sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Bom, fico feliz que o senhor tenha sofrido, mas seu sofrimento não se compara ao da minha avó, que morreu se culpando por não ter protegido melhor sua filha. Eduardo tirou o anel do dedo com mãos trêmulas e o colocou sobre a mesa entre eles. Este anel pertence a você, disse com voz quebrada. Deveria ter sido seu há muito tempo. Helena olhou para a joia que havia iniciado toda aquela revelação, mas não a tocou. Não quero nada que venha das mãos do assassino da minha mãe, disse friamente. Quero que a polícia o encontre usando esse anel quando vier buscá-lo. Eduardo empurrou o anel mais para perto dela. É sua herança. É tudo que restou da sua mãe. Tudo que restou da minha mãe está aqui, Helena disse tocando o coração. Suas lembranças, seus valores, sua coragem. O senhor pode ter roubado sua vida, mas não pode roubar o que ela me deixou através da minha avó. Eduardo assentiu lentamente, compreendendo finalmente a força da jovem diante dele. Ela ficaria orgulhosa de você, disse sinceramente. Carmen ficaria muito orgulhosa da mulher corajosa que você se tornou. Helena sentiu mais lágrimas, mas desta vez não eram apenas de raiva. O som de sirenes começou a se aproximar no horizonte. Helena havia discretamente enviado uma mensagem de texto para a polícia enquanto conversavam, incluindo sua localização e uma breve descrição da situação. Eles estão vindo,
disse simplesmente. Eduardo assentiu, uma expressão de alívio e terror misturados em seu rosto. Obrigado, disse inesperadamente. Helena franziu a testa, confusa. Obrigado por quê? Eduardo olhou nos olhos verdes dela, tão parecidos com os de Carmen. Por me dar a chance de finalmente fazer a coisa certa, por me libertar de 25 anos de culpa. As sirenes estavam ficando mais altas e vários clientes do restaurante se levantaram para olhar pela janela. Carros de polícia estavam se aproximando rapidamente da entrada principal. Eduardo se levantou lentamente, endireitando o paletó e a gravata como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios importante. Existe mais alguma coisa que você quer saber sobre sua mãe? Perguntou. Helena pensou por um momento. Como ela estava nos últimos momentos? Ela sofreu. Eduardo fechou os olhos lembrando-se daquela noite terrível. Foi rápido, mentiu misericordiosamente. Ela não sofreu. Os primeiros policiais entraram no restaurante, seus olhos imediatamente localizando a mesa 17 onde Eduardo e Helena estavam. Senhor Eduardo Mendoza? Perguntou o detetive-chefe, um homem de meia-idade com expressão séria. Eduardo assentiu calmamente. Sou eu. Estou pronto para acompanhá-los. O detetive olhou para Helena, notando seu estado emocional. Senhora, foi a senhora quem fez a denúncia? Helena assentiu, ainda não conseguindo acreditar completamente que tudo estava realmente acontecendo. Tenho direito a um advogado. Eduardo disse calmamente enquanto o detetive começava a ler seus direitos. Mas quero que saibam que pretendo cooperar completamente com a investigação. Ele olhou uma última vez para Helena. Eu espero que um dia você possa me perdoar. Não pelo que fiz à sua mãe, isso é imperdoável, mas pelo que fiz a você. Por ter roubado sua infância, sua família, sua paz. Helena não respondeu, observando em silêncio enquanto colocavam as algemas nos pulsos do homem que havia destruído sua vida antes mesmo dela ter começado realmente. Enquanto Eduardo era conduzido para fora do restaurante, seguido por uma multidão de curiosos e jornalistas que já haviam começado a se juntar do lado de fora, Helena permaneceu sentada na mesa 17, segurando o diário de sua mãe contra o peito. Paloma se aproximou cautelosamente. Helena, você está bem? Precisa de alguma coisa? Helena olhou ao redor do restaurante vendo os rostos curiosos e chocados dos outros clientes, ouvindo os murmúrios de conversas excitadas sobre o que haviam presenciado. Preciso de um momento, disse suavemente. Só um momento para processar tudo isso. O detetive-chefe voltou alguns minutos depois, aproximando-se de Helena com um caderninho na mão. Senhora, vou precisar de seu depoimento formal. Pode me acompanhar à delegacia quando se sentir pronta? Helena assentiu, guardando cuidadosamente o diário da mãe no bolso do avental. Claro. Há quanto tempo investigam o Sr. Mendoza? O detetive sorriu ligeiramente. Na verdade, não investigávamos, mas após sua ligação e com a confissão pública que ele acabou de fazer, temos material suficiente para reabrir oficialmente o caso da morte de Carmen Monteiro. Helena sentiu um arrepio ao ouvir o nome de sua mãe sendo pronunciado em um contexto oficial de justiça pela primeira vez em sua vida. Enquanto se levantava da mesa para acompanhar o detetive, Helena pegou o anel que Eduardo havia deixado. Não porque o quisesse, mas porque era evidência, e mais importante, porque era a última conexão física que tinha com sua mãe. Vamos então, disse ao detetive endireitando os ombros com uma determinação que herdara de Carmen. Está na hora de minha mãe finalmente ter a justiça que merecia. Enquanto caminhavam em direção à saída, Helena não pôde evitar se perguntar como seria explicar tudo isso para sua chefe. Como seria voltar ao trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Como seria viver sabendo que finalmente havia encontrado e confrontado o assassino de sua mãe. Mas ao mesmo tempo, sentindo que sua jornada em busca da verdade estava apenas começando porque agora ela precisaria enfrentar um julgamento público, a mídia e todas as revelações sobre a vida secreta de Eduardo Mendoza que inevitavelmente viriam à tona.
A Delegacia Central de Madrid estava em completo alvoroço, quando Helena chegou acompanhada do detetive Ramírez. Jornalistas já se aglomeravam do lado de fora, e as redes sociais fervilhavam com vídeos da prisão de Eduardo Mendoza, que clientes do restaurante haviam filmado discretamente. Senhora Monteiro, disse o detetive, guiando-a por um corredor lateral para evitar os repórteres. O que aconteceu hoje vai virar o país de cabeça para baixo. Eduardo Mendoza não é apenas um empresário rico, ele é praticamente uma instituição na Espanha. Helena assentiu nervosamente, ainda processando a magnitude do que havia desencadeado com uma simples observação sobre um anel. Na sala de interrogatório ao lado, Eduardo estava sentado com seu advogado, Dr. Alfonso Vega, um dos criminalistas mais caros de Madrid. Eduardo, pelo amor de Deus, murmurava o advogado. Você confessou um assassinato publicamente em um restaurante cheio. Você sabe quantas pessoas filmaram isso? Já está circulando na internet. Eduardo olhava fixamente para suas mãos algemadas. Alfonso, carreguei esse peso por 25 anos. Cada sucesso empresarial, cada prêmio, cada reconhecimento foi construído sobre o corpo de Carmen Monteiro. Talvez seja a hora de pagar. Helena estava sendo entrevistada pela detetive Sara Morales, uma mulher de 40 anos especializada em casos antigos. Conte-me desde o início, Helena. Como você reconheceu o anel? Helena respirou fundo, organizando os pensamentos. Minha avó, Dolores Monteiro, sempre me mostrava a única foto que tínhamos da minha mãe. Nela, mamãe usava esse anel. Vovó sempre dizia que era a única herança de família que tínhamos e que havia desaparecido misteriosamente após o acidente. A detetive tomava notas detalhadamente. E você nunca suspeitou que não havia sido um acidente comum? Minha avó sempre desconfiou. Helena respondeu tirando o diário do bolso. Ela guardou isso durante todos esses anos esperando que um dia alguém pudesse fazer justiça pela minha mãe. A detetive Morales pegou o diário com cuidado, usando luvas. Este será uma evidência crucial. As últimas entradas de sua mãe são datadas de poucos dias antes da morte dela. Helena assentiu. Ela sabia que estava em perigo. Escreveu sobre as ameaças que o construtor estava fazendo. A detetive franziu a testa. Vamos precisar de perícia grafotécnica para confirmar a autenticidade, mas isso parece bastante incriminador. Enquanto isso, na sala ao lado, o advogado de Eduardo tentava desesperadamente salvar o que restava do caso. Eduardo, você não disse explicitamente que matou a mulher. Disse que foi um acidente e que não tinha intenção de matá-la. Podemos trabalhar com o homicídio culposo, talvez conseguir uma sentença reduzida. Eduardo balançou a cabeça. Alfonso, eu deliberadamente colidi com o carro dela. Eu a segui na chuva, estava furioso, e quando vi a oportunidade na curva perigosa, bati na traseira do carro dela. Não foi acidente. Foi assassinato premeditado. O advogado gemeu, cobrindo o rosto com as mãos. De volta à sala de Helena, a detetive Morales estava fazendo mais perguntas. Helena, você tem ideia da repercussão que isso vai ter? Eduardo Mendoza é dono de uma das maiores construtoras da Europa. Ele financiou hospitais, escolas, projetos sociais. Milhares de pessoas trabalham para ele. Helena sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Detetive, isso significa que eu não deveria ter falado? Que deveria ter deixado o assassino da minha mãe continuar livre? A detetive levantou as mãos. Não, claro que não. Você fez o que tinha que fazer. Só estou a preparando para o que vem por aí. O telefone da detetive tocou. Era o chefe de polícia. Sim, senhor. Entendo. Sim, a imprensa já está aqui. Ela desligou e olhou para Helena. O chefe quer falar conosco. Aparentemente, o caso já chegou ao conhecimento do Ministério Público. Eles querem reabertura oficial imediata. Helena sentiu seu estômago revirar. Isso significa que vai ter julgamento? A detetive assentiu. Com a confissão pública e as evidências que temos, é quase certo que haverá julgamento. E será um dos mais acompanhados da história recente da Espanha. 2 horas depois, Helena saía da delegacia por uma saída lateral, escoltada por policiais.
Mas os jornalistas já haviam descoberto sua identidade. Helena Monteiro. Como se sente por ter desmascarado um dos homens mais poderosos do país? Gritou uma repórter. Helena, é verdade que Eduardo Mendoza matou sua mãe? Perguntou o outro. Helena tentou se proteger das câmeras e microfones, mas as perguntas continuavam. Você planejou essa confrontação? Há quanto tempo sabia que Mendoza era o assassino? A pressão era intensa, e Helena sentiu que não conseguiria lidar com toda aquela atenção. Dr. Alfonso Vega, o advogado de Eduardo, aproveitou o tumulto para dar uma entrevista improvisada. Meu cliente está claramente em estado de choque emocional. As declarações feitas hoje no restaurante foram produto de um colapso nervoso, não confissões criminais. Vamos contestar vigorosamente qualquer tentativa de processar o Sr. Mendoza, baseado em declarações feitas sob extremo estresse psicológico. Os repórteres bombardearam o advogado com perguntas, mas ele se recusou a dar mais detalhes. Helena conseguiu chegar em casa, um pequeno apartamento que dividia com duas colegas. Maria e Carmen, suas companheiras de quarto, estavam grudadas na televisão quando ela entrou. Helena? Meu Deus, você está em todos os canais de notícia! Exclamou Maria. Na tela passava um vídeo tremido de Eduardo sendo levado em algemas, seguido de uma foto de Helena. Garçonete desmascara empresário bilionário. Lia a manchete. Helena se jogou no sofá, exausta. Eu não queria que ficasse assim tão público. Carmen, sua colega de quarto, se sentou ao lado dela. Helena, você fez a coisa certa. Sua mãe finalmente vai ter justiça. Mas Helena não se sentia vitoriosa. Carmen, e se eu estiver errada? E se ele realmente não a matou de propósito? E se arruinei a vida de um homem inocente? Maria balançou a cabeça. Inocente? Helena, você ouviu a confissão dele. Ele admitiu que seguiu sua mãe, que bateu no carro dela deliberadamente. Isso é assassinato. Helena sabia que Maria estava certa, mas ainda assim sentia um peso enorme em seus ombros. O telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Helena Monteiro, aqui é Cristina Vega, do jornal El País. Gostaríamos de fazer uma entrevista exclusiva com você sobre o caso Mendoza. Helena desligou imediatamente, mas o telefone voltou a tocar. Desta vez era outro jornalista. E depois outro. Em questão de 1 hora seu telefone não parava de tocar. Vou ter que desligar o telefone, disse para suas colegas. Isso é enlouquecedor. Na televisão, um programa de notícias estava fazendo uma retrospectiva da vida de Eduardo Mendoza. Nascido em uma família pobre de Andaluzia, Eduardo Mendoza construiu um império empresarial avaliado em mais de 3 bilhões de euros. Narrava o apresentador. Seus projetos incluem o Hospital Infantil de Madrid, a Biblioteca Central da cidade e dezenas de projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Helena assistia com sentimentos conflitantes. Como o assassino de sua mãe podia ter feito tantas coisas boas? O programa continuou. Mas, segundo as acusações feitas hoje, todo esse sucesso pode ter sido construído sobre um crime terrível. Carmen Monteiro, auditora contábil de 28 anos, morreu em um acidente de carro suspeito em 1999. Agora, sua filha Helena alega que Eduardo Mendoza confessou ter causado aquele acidente deliberadamente. Helena viu sua própria foto aparecer na tela, uma imagem tirada de suas redes sociais. Helena Monteiro, de 23 anos, trabalhava como garçonete no restaurante onde a confrontação aconteceu. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era Paloma, sua gerente do restaurante. Helena, querida, como você está? Todo mundo aqui está falando sobre o que aconteceu. Helena suspirou. Estou bem, Paloma. Desculpe pelo tumulto no restaurante. Paloma riu. Tumulto? Helena, tivemos mais pedidos de reserva hoje do que em todo o mês passado. Todo mundo quer jantar na mesa onde a confrontação do século aconteceu. Helena não sabia se ria ou chorava. Então não estou demitida? Demitida? Querida, você é a funcionária mais famosa de Madrid agora. Depois de desligar com Paloma, Helena se permitiu pensar no que realmente importava. Sua mãe.
Carmen Monteiro finalmente teria justiça. Mas com essa justiça viria um preço alto. Helena sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela não era mais apenas uma garçonete tentando juntar dinheiro para a faculdade. Agora ela era a mulher que derrubou um dos homens mais poderosos da Espanha. E com essa nova realidade, vieram novas responsabilidades e perigos que ela nem sequer havia começado a compreender completamente. O noticiário da noite trouxe uma nova informação que fez Helena gelar. Eduardo Mendoza foi encontrado em sua cela esta tarde em estado de colapso nervoso. Ele foi levado para o hospital da prisão e está sob observação médica constante. Fontes próximas à investigação dizem que ele não parou de repetir o nome Carmen desde sua prisão. Helena desligou a televisão, não conseguindo mais assistir. Ela havia começado aquele dia apenas querendo fazer seu trabalho, e agora estava no centro de um caso que aparentemente não tinha fim. Helena acordou no dia seguinte com seu telefone tocando incessantemente às 6 da manhã. Eram jornalistas, produtores de TV, advogados e pessoas curiosas que haviam conseguido seu número de alguma forma. Helena, não atenda, aconselhou Maria, vendo o estado exausto da amiga. Você precisa de um advogado antes de falar com qualquer pessoa. Helena sabia que Maria tinha razão, mas não tinha dinheiro para contratar um bom advogado. Ironicamente, a mulher que havia derrubado um bilionário ainda precisava contar cada centavo para pagar o aluguel. O noticiário matinal trouxe uma atualização que mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Eduardo Mendoza tentou suicídio durante a madrugada em sua cela na prisão, anunciou a apresentadora com voz grave. Ele foi encontrado pelos guardas e levado imediatamente para o hospital penitenciário, onde permanece em estado crítico. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meu Deus, murmurou cobrindo a boca com as mãos. Ele tentou se matar por minha causa? Carmen, sua colega de quarto, tentou consolá-la. Helena, não foi por sua causa. Foi por causa do que ele fez há 25 anos. A culpa finalmente o alcançou. Mas Helena não conseguia se livrar da sensação de responsabilidade. Na televisão, o advogado de Eduardo estava dando uma entrevista. Meu cliente está claramente sofrendo um colapso psicológico severo. Isso só prova que as declarações feitas ontem foram produto de uma mente perturbada, não confissões confiáveis. Helena desligou a TV, não suportando mais ouvir. 2 horas depois, Helena recebeu uma ligação inesperada. Helena Monteiro? Aqui é Dr. Ricardo Santos, advogado criminalista. Gostaria de me oferecer para representá-la gratuitamente neste caso. Helena hesitou. Por que de graça? Não tenho dinheiro para pagar um advogado famoso. Dr. Santos riu suavemente. Helena, este caso vai marcar a história jurídica da Espanha. Representar você será uma honra. E, francamente, a publicidade vale mais que qualquer honorário. Helena aceitou, sabendo que precisaria de ajuda profissional para navegar pela tempestade que sua vida se tornara. Enquanto isso, no hospital penitenciário, Eduardo estava sendo mantido sob vigilância constante. Dr. Alberto Ruiz, o psiquiatra da prisão, tentava avaliar seu estado mental. Eduardo, por que tentou se machucar? Perguntou gentilmente. Eduardo, com os pulsos enfaixados, olhava fixamente para o teto. 25 anos, doutor. 25 anos vivendo uma mentira. Carmen me visitava em sonhos todas as noites. E agora sua filha... Ela tem os mesmos olhos verdes que me assombraram durante décadas. O médico tomava notas cuidadosamente. Eduardo, você realmente matou Carmen Monteiro? Perguntou o Dr. Ruiz diretamente. Eduardo fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu era um jovem ambicioso e desesperado. Minha empresa estava falindo. Eu tinha dívidas enormes. Carmen descobriu que eu estava usando materiais baratos em construções públicas, colocando vidas em risco. Ela me chantageou, pediu dinheiro para ficar quieta. O médico assentiu, incentivando-o a continuar. E então? Eduardo suspirou profundamente. Então eu cometi o maior erro da minha vida. Pensei que se ela desaparecesse, meus problemas desapareceriam também.
De volta ao apartamento de Helena, Dr. Santos havia chegado para uma reunião. Helena, preciso que me conte tudo desde o início. Cada detalhe pode ser importante para sua proteção legal. Helena franziu a testa. Minha proteção? Eu pensei que era o Eduardo quem precisava de advogado de defesa. Dr. Santos balançou a cabeça. Helena, você está no centro de um escândalo nacional. A família Mendoza tem recursos ilimitados e eles vão tentar desacreditar você de todas as formas possíveis. Além disso, há questões de difamação, privacidade e sua segurança pessoal. Minha segurança? Helena perguntou alarmada. Que tipo de perigo? Dr. Santos puxou um jornal da pasta. Olhe as manchetes de hoje. Garçonete ambiciosa destrói império empresarial. Chantagem ou justiça? A queda de um ícone nacional. Não são todos que estão do seu lado, Helena. Eduardo Mendoza era querido por muitas pessoas. Ele financiou hospitais, orfanatos, projetos sociais. Há quem acredite que você está destruindo injustamente um herói nacional. Helena sentiu um frio na espinha ao ler as manchetes. Naquela tarde, Helena teve que dar seu primeiro depoimento oficial. Na delegacia, ela foi recebida pela detetive Morales e pelo promotor público, Dr. Fernando Garcia. Helena, o caso tomou proporções que nenhum de nós esperava, disse o promotor. A tentativa de suicídio de Eduardo complicou tudo. Agora temos que provar que ele estava em sã consciência quando fez as confissões. Helena se sentiu confusa. Mas ele confessou tudo publicamente. Há dezenas de testemunhas, gravações. Sim, concordou o Dr. Garcia. Mas a defesa está alegando que foi um surto psicótico, que ele não sabia o que estava dizendo. Eles vão contratar os melhores psiquiatras para provar que Eduardo sofre de algum transtorno mental que o torna incapaz de responder por seus atos. Helena sentiu uma indignação crescente. Então ele pode escapar alegando loucura? Depois de 25 anos vivendo normalmente, construindo um império, casando, tendo filhos? O promotor suspirou. É uma possibilidade que temos que considerar. Por isso seu testemunho é crucial. Depois do depoimento, Helena saiu da delegacia escoltada por policiais. Os jornalistas estavam em maior número que no dia anterior. Helena, como se sente sabendo que Eduardo tentou suicídio? Gritou um repórter. Você se arrepende de ter o confrontado? Perguntou outro. Helena manteve a cabeça baixa, tentando ignorar as perguntas, mas uma em particular a atingiu como uma bofetada. Helena, é verdade que você estava extorquindo Eduardo Mendoza? Ela se virou bruscamente. Que tipo de pergunta é essa? Eu nem sabia quem ele era até ontem. Dr. Santos rapidamente a puxou para o carro. Não responda a nenhuma pergunta. Eles estão tentando criar controvérsia. No carro, Helena estava visivelmente abalada. Dr. Santos, de onde saiu essa história de extorsão? O advogado mostrou seu tablet com várias notícias. A família Mendoza contratou uma empresa de relações públicas. Eles estão espalhando rumores de que você planejou tudo, que descobriu a identidade de Eduardo e o chantageou. Helena se sentiu enjoada. Mas isso é mentira. Eu nem sabia que ele existia até ver aquele anel. Eu sei que é mentira, Helena, mas eles têm recursos para fazer essas mentiras parecerem verdade. Vamos ter que provar sua inocência enquanto provamos a culpa de Eduardo. Dr. Santos parou o carro em frente ao apartamento de Helena. Helena, preciso ser honesto com você. Este caso pode durar anos. Sua vida nunca mais será a mesma. Você tem certeza de que quer continuar? Helena pensou na avó, que morreu sem saber a verdade. Pensou na mãe, que merecia justiça. Sim, disse com determinação. Vou até o fim. Naquela noite, Helena recebeu uma ligação que a deixou em pânico. Helena Monteiro? Perguntou uma voz masculina não identificada. Você não sabe com quem está mexendo. Eduardo Mendoza tem amigos poderosos, amigos que não gostam de ver seus negócios ameaçados. Helena sentiu seu coração acelerar. Quem é você? O que quer? Queremos que você retire as acusações.
Diga que estava confusa, que se enganou. Do contrário, você pode ter o mesmo fim que sua mãe. A ligação foi encerrada, deixando Helena tremendo de medo. Helena imediatamente ligou para Dr. Santos, relatando a ameaça. Helena, vou providenciar proteção policial imediatamente e vamos rastrear essa ligação. Mas Helena sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas uma busca por justiça. Agora era uma guerra entre ela e forças poderosas que fariam qualquer coisa para proteger seus segredos. Dr. Santos, disse com voz firme, quero que você saiba que não vou recuar. Não importa o que façam comigo. Minha mãe merece justiça e ela vai ter. O advogado sorriu orgulhoso. Helena, você é mais corajosa que muitos advogados experientes que conheço. Vamos vencer este caso juntos. Helena desligou o telefone e olhou pela janela para a rua escura, sabendo que a partir daquele momento sua vida corria perigo, mas determinada a honrar a memória de Carmen Monteiro, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha, porque algumas batalhas são maiores que nossas próprias vidas e esta era uma delas. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir o relato de Isabela sobre Rosa Martinez. Senhora Mendoza, a senhora tem alguma prova sobre essa jornalista? Perguntou, tentando manter a voz calma. Isabela abriu sua bolsa e tirou um envelope amarelado. Encontrei isso no escritório particular de Eduardo em casa ontem à noite. São documentos sobre Rosa, incluindo relatórios de um investigador particular que ele contratou para segui-la. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, percebendo que estava prestes a descobrir que Eduardo Mendoza era muito mais perigoso do que imaginara. Helena, há mais, continuou Isabela, sua voz baixa e urgente. Em 2018, um engenheiro chamado Carlos Vega descobriu que Eduardo estava usando concreto diluído em um hospital infantil. Carlos ameaçou denunciar tudo ao Ministério Público. Helena abriu o envelope, encontrando fotografias de Rosa Martinez, cópias de seus artigos e até mesmo o esboço da matéria que ela nunca chegou a publicar. O que aconteceu com Carlos Vega? Perguntou, embora temesse a resposta. Isabela fechou os olhos. Ataque cardíaco súbito encontrado morto em seu apartamento. Eduardo disse que ele tinha problemas de saúde, mas Carlos nunca havia demonstrado qualquer sintoma antes. Era um homem jovem, saudável, pai de 2 crianças pequenas. Helena guardou cuidadosamente os documentos. Por que a senhora está me contando isso agora? Por que não foi à polícia antes? Isabela começou a chorar novamente. Porque eu não queria acreditar. Porque tinha medo. Porque estava cega pelo dinheiro e pelo status que o casamento me dava. Ela se virou para Helena. Mas quando ouvi sua história, quando vi como você teve coragem de confrontá-lo publicamente, percebi que não podia mais viver com essas suspeitas. Meus filhos merecem saber a verdade sobre o pai deles, mesmo que seja dolorosa. Quantas pessoas mais podem ter sido prejudicadas por causa de Eduardo? Helena perguntou, sentindo o peso da responsabilidade aumentar em seus ombros. Isabela respirou profundamente. Nas últimas 5 horas fiz uma lista de todas as pessoas que se opuseram aos projetos de Eduardo nos últimos 20 anos. Helena, encontrei 13 mortes suspeitas. Acidentes de carro, ataques cardíacos súbitos em pessoas jovens e saudáveis, quedas fatais, incêndios misteriosos. Helena sentiu náusea. Ela havia pensado que estava buscando justiça pela morte de uma pessoa, mas aparentemente havia descoberto algo muito mais sinistro. Isabela continuou, sua voz cada vez mais urgente. Helena, há um homem chamado Miguel Torres, que trabalhava como contador na empresa de Eduardo. Há 2 anos, Miguel descobriu um esquema de lavagem de dinheiro e quis denunciar. Eduardo ofereceu dinheiro para ele ficar quieto, mas Miguel recusou. Helena prestou atenção total. Onde está Miguel agora? Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Miguel ainda está vivo. Ele aceitou uma proposta de Eduardo de se transferir para uma filial da empresa na Argentina. Acredito que Eduardo o mandou para longe para que não pudesse testemunhar contra ele aqui na Espanha. A senhora tem o contato de Miguel?
Perguntou Helena, percebendo que poderia ter encontrado uma testemunha viva que poderia corroborar o padrão de comportamento criminoso de Eduardo. Isabela assentiu. Tenho. E mais, Helena. Miguel me ligou ontem após ver as notícias sobre você. Ele quer voltar à Espanha para testemunhar. Disse que não consegue mais viver com o peso de saber a verdade e ficar calado. Helena sentiu uma onda de esperança. Finalmente, uma testemunha viva que poderia ajudar a construir um caso sólido contra Eduardo. Senhora Mendoza, preciso levar essas informações imediatamente para meu advogado, disse Helena, levantando-se do banco da capela. Isabela a segurou pelo braço. Helena, tenha cuidado. Se Eduardo descobrir que falei com você, ou se seus associados descobrirem sobre Miguel, nossas vidas correrão perigo. Helena assentiu. A senhora também precisa de proteção policial. Se Eduardo é capaz de causar tantas mortes, não hesitará em fazer mal à própria esposa para se proteger. Isabela estremeceu, percebendo pela primeira vez a real magnitude do perigo em que se encontrava. Helena saiu do hospital escoltada pelos agentes Raul e Marcos, que notaram imediatamente sua agitação. Helena, o que aconteceu? A senhora parece ter visto um fantasma, disse o agente Raul. Pior que um fantasma, respondeu Helena. Acabei de descobrir que Eduardo Mendoza pode ter causado pelo menos 14 mortes, incluindo minha mãe. Os agentes trocaram olhares alarmados. Helena, isso é muito sério. Precisamos levar essas informações imediatamente para o comando, disse Marcos, acelerando o carro em direção à delegacia. Na delegacia, a detetive Morales e o promotor Garcia ouviram o relato de Helena com expressões de crescente horror. Helena, se essas informações forem confirmadas, não estamos mais lidando com um homicídio isolado, disse o promotor. Estamos lidando com alguém que eliminou sistematicamente pessoas que ameaçavam seus negócios durante décadas. A detetive Morales já estava organizando uma força-tarefa. Vamos precisar reabrir todos esses casos, examinar cada morte, procurar padrões. Isso pode levar meses ou anos. Helena se sentiu esmagada pela dimensão do que havia descoberto. Doutor, Garcia, como isso afeta o caso da minha mãe? Perguntou Helena. O promotor pensou cuidadosamente. Na verdade, fortalece nosso caso. Se conseguirmos provar que Eduardo seguiu um padrão de eliminar pessoas que ameaçavam seus negócios, fica mais difícil para a defesa alegar que foi um ato isolado de insanidade temporária. Helena assentiu, entendendo a lógica jurídica, mas sentindo-se perturbada por saber que a morte de sua mãe foi apenas uma em uma longa série de crimes calculados. Enquanto isso, no hospital penitenciário, Eduardo estava sendo informado por seu advogado sobre os novos desenvolvimentos. Eduardo, sua esposa esteve com Helena Monteiro hoje, disse Dr. Vega com voz tensa. Não sabemos exatamente o que discutiram, mas isso não pode ser bom para nosso caso. Eduardo se sentou na cama do hospital, seu rosto empalidecendo. Isabela sabe sobre os outros? Perguntou com voz fraca. Dr. Vega assentiu gravemente. Suspeitamos que sim. Eduardo, preciso perguntar diretamente. Quantas outras pessoas você prejudicou além de Carmen Monteiro? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas mãos enfaixadas. Alfonso, quando você constrói um império como o meu, às vezes precisa remover obstáculos, disse finalmente. Algumas pessoas simplesmente não entendem que há momentos em que é melhor ficar quieto e aceitar as ofertas generosas que recebem. Dr. Vega sentiu um calafrio. Eduardo, isso soa como uma confissão de múltiplos crimes. Como seu advogado, preciso aconselhá-lo a não dizer mais nada sem uma avaliação psiquiátrica completa. Eduardo riu amargamente. Psiquiátrica? Alfonso, eu sabia exatamente o que estava fazendo em cada ocasião. Não há nada de insano em proteger seus interesses. Dr. Vega saiu do hospital completamente abalado e ligou imediatamente para o escritório. Preciso renunciar à defesa de Eduardo Mendoza, disse para sua secretária.
Marquem uma reunião urgente com o Conselho Ético da Ordem dos Advogados. Ele havia percebido que não estava defendendo um homem mentalmente perturbado, mas sim alguém que havia usado sua posição de poder para eliminar sistematicamente qualquer pessoa que ameaçasse seus negócios criminosos. Helena estava em casa tentando processar tudo o que havia descoberto quando recebeu uma ligação de Dr. Santos. Helena, temos uma situação urgente. Eduardo Mendoza acabou de ser transferido para uma ala psiquiátrica de segurança máxima após fazer revelações para seu advogado sobre outras mortes suspeitas, além de sua mãe. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Outras mortes? Ele falou sobre isso? Dr. Santos suspirou. Sim, e há mais. O advogado dele renunciou ao caso por conflito ético. Eduardo está agora sem representação legal e aparentemente em estado de colapso mental completo. O que isso significa para o julgamento? Perguntou Helena. Significa que o caso acabou de se tornar muito mais complicado, respondeu Dr. Santos. Por um lado, temos revelações que provam um padrão de comportamento criminoso. Por outro lado, Eduardo pode realmente estar sofrendo um colapso psicótico que o torna incompetente para julgamento. Helena se sentou pesadamente no sofá. Dr. Santos, isso significa que ele pode escapar da prisão alegando insanidade? Dr. Santos hesitou. É possível, Helena. Mas também significa que se ele for considerado insano, será internado indefinidamente em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, o que em muitos aspectos é pior que a prisão. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela estava na janela de seu apartamento, observando os agentes de segurança na rua, quando seu telefone tocou. Era um número internacional. Helena Monteiro? Perguntou uma voz masculina com sotaque argentino. Aqui é Miguel Torres. Isabela Mendoza me deu seu contato. Helena se animou imediatamente. Miguel, Isabela me falou sobre você. Você está bem? Miguel suspirou. Estou vivo, o que já é algo considerando o que sei sobre Eduardo Mendoza. Helena, estou voltando para a Espanha amanhã para testemunhar contra ele. Tenho documentos, gravações, evidências que podem ajudar a processar esse homem. Miguel, pode ser perigoso para você voltar, alertou Helena. Eduardo tem conexões poderosas, pessoas que podem tentar impedi-lo de testemunhar. Miguel riu amargamente. Helena, vivi 2 anos com medo, olhando por cima do ombro, sabendo que um dia Eduardo poderia decidir que eu era um risco muito grande para ficar vivo. Quando vi você ter coragem de confrontá-lo publicamente, percebi que não podia mais viver como um covarde. É hora de fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Helena sentiu uma mistura de admiração e preocupação pela coragem de Miguel. Miguel, quando você chegar terá proteção policial, prometeu Helena. Vou falar com meu advogado para garantir sua segurança. Miguel agradeceu. Helena, há uma coisa que precisa saber antes de eu chegar. Sua voz ficou mais séria. Eduardo não trabalha sozinho. Ele tem um grupo de pessoas que o ajudam a resolver seus problemas. Pessoas que fazem o trabalho sujo para ele. Se essas pessoas descobrirem que estou voltando para testemunhar, tentarão me impedir de chegar vivo à Espanha. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias, percebendo que o perigo era muito maior do que havia imaginado, e que a rede de corrupção e violência criada por Eduardo Mendoza era muito mais extensa e perigosa do que qualquer um poderia ter previsto. Miguel Torres chegou ao aeroporto de Madrid na manhã seguinte, escoltado discretamente por agentes da Interpol, que haviam coordenado sua proteção desde Buenos Aires. Helena estava esperando na área de desembarque, acompanhada pelos agentes Raul e Marcos, quando viu um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos e olhar nervoso procurando por ela. Miguel? Perguntou hesitante. Ele assentiu, carregando uma mala pequena e uma pasta de documentos que segurava como se fosse sua própria vida. Helena, muito prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Você é ainda mais corajosa do que imaginei. No carro a caminho da delegacia, Miguel começou a contar sua história com detalhes que fizeram Helena perceber a verdadeira dimensão da rede criminosa de Eduardo. Helena,
Eu trabalhei para Eduardo durante 8 anos. Durante esse tempo, vi coisas que me fizeram perder o sono. Não eram apenas as irregularidades financeiras ou os materiais de baixa qualidade. Eduardo tinha uma lista de pessoas que ele chamava de problemas a serem resolvidos. Miguel abriu sua pasta e mostrou documentos cuidadosamente organizados. Cada pessoa desta lista que se opunha aos projetos dele, eventualmente sofria algum tipo de acidente fatal. Como você conseguiu essas evidências? Perguntou Helena, examinando os papéis. Miguel suspirou. Eu era o contador principal. Eduardo confiava em mim para manter os registros limpos. Mas eu fazia cópias de tudo instintivamente. Sempre senti que um dia precisaria me proteger. Ele apontou para uma planilha específica. Aqui estão os pagamentos que Eduardo fazia para uma empresa de segurança chamada Proteção Absoluta. Oficialmente, era para segurança pessoal e patrimonial. Na realidade, essa empresa fazia muito mais que proteger. Na delegacia, o promotor Garcia e a detetive Morales ouviram o testemunho de Miguel com crescente alarme. Miguel, você está dizendo que Eduardo Mendoza mantinha uma organização criminosa estruturada? Perguntou o promotor. Miguel assentiu gravemente. Dr. Garcia, Eduardo não sujava as próprias mãos. Ele contratava profissionais para fazer o trabalho sujo. A empresa Proteção Absoluta tinha especialistas em fazer mortes parecerem acidentes, ataques cardíacos induzidos, acidentes de carro cuidadosamente planejados, quedas fatais que pareciam acidentais. Helena sentiu náusea ao perceber o nível de sofisticação da operação criminosa. Temos evidências suficientes para prender os responsáveis pela proteção absoluta? Perguntou a detetive Morales. Miguel retirou um pendrive de sua pasta. Aqui estão gravações de conversas entre Eduardo e o chefe da empresa, um homem chamado Sérgio Romero. Nas gravações, eles discutem abertamente como eliminar pessoas específicas. O promotor Garcia pegou o pendrive como se fosse uma bomba. Miguel, isso pode derrubar uma organização criminosa inteira. Você salvou evidências por 8 anos? Miguel assentiu. Eu sabia que um dia Eduardo me veria como uma ameaça. Essas evidências eram minha única proteção. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico de segurança máxima, Eduardo recebeu a notícia sobre a chegada de Miguel através de um de seus contatos na polícia. Miguel está de volta, informou Dr. Jimenez, o novo advogado que havia aceitado seu caso. E aparentemente trouxe evidências substanciais contra você. Eduardo, que até então fingia um colapso mental, de repente ficou lúcido e alerta. Quanto tempo temos antes ele testemunhar oficialmente? Perguntou com uma frieza que contrastava com seu suposto estado psiquiátrico. Dr. Jimenez o observou com suspeita. Eduardo, você está fingindo sua condição mental? Eduardo sorriu friamente. Doutor, quando você constrói um império como o meu, precisa ser um excelente ator. Ele se levantou da cama, todos os sinais de instabilidade mental desaparecendo instantaneamente. Preciso fazer algumas ligações urgentes. Miguel Torres não pode testemunhar. Dr. Jimenez recuou, percebendo que havia sido completamente enganado. Eduardo, como seu advogado, não posso ser parte de nenhuma tentativa de intimidação de testemunhas. Eduardo riu. Quem falou em intimidação? Estou apenas exercendo meu direito de me defender. Helena estava no apartamento quando recebeu uma ligação urgente da detetive Morales. Helena, interceptamos comunicações suspeitas. Acreditamos que podem estar planejando algo contra Miguel. Helena sentiu seu coração acelerar. Que tipo de algo? A detetive hesitou. O tipo que fez Eduardo eliminar as outras pessoas. Miguel está em proteção máxima, mas essas pessoas são profissionais. Você também precisa redobrar a segurança. Helena olhou pela janela, vendo mais agentes de segurança se posicionando ao redor do prédio. Detetive, quanto tempo até podermos prender Eduardo definitivamente? Com o testemunho de Miguel e as evidências que ele trouxe, podemos formalizar as acusações em 48 horas.
respondeu a detetive Morales. Mas essas próximas 48 horas são cruciais. Se algo acontecer com Miguel, perdemos nossa principal testemunha. Helena compreendeu a gravidade da situação. E se algo acontecer comigo? A detetive suspirou. Helena, você é a única pessoa que pode testemunhar sobre a confissão pública de Eduardo. Sem você, o caso fica muito mais fraco. Helena sentiu o peso da responsabilidade. Ela não era apenas uma vítima buscando justiça. Ela era uma peça fundamental em um caso que poderia desmantelar uma organização criminosa inteira. Naquela noite, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Isabela Mendoza, acompanhada por seus 2 filhos adolescentes, Sofia, de 16 anos, e Carlos, de 14. Helena, quero que meus filhos conheçam você, disse Isabela, com os olhos inchados de tanto chorar. Quero que eles saibam quem é a mulher corajosa que expôs a verdade sobre o pai deles. Sofia, uma jovem de olhos verdes como os de Helena, se aproximou timidamente. Sinto muito pela sua mãe, disse com voz suave. E sinto muito pelo meu pai ter feito isso com sua família. Helena abraçou a garota, percebendo que ela também era uma vítima das ações de Eduardo. Carlos, o filho mais novo, estava visivelmente confuso e revoltado. Eu não entendo, disse com lágrimas nos olhos. Meu pai sempre me ensinou a ser honesto, a ajudar as pessoas. Como ele podia fazer isso enquanto me dava esses conselhos? Helena se ajoelhou na frente do garoto. Carlos, seu pai é uma pessoa muito complicada. Ele fez coisas terríveis, mas isso não significa que os valores que ele te ensinou eram errados. Você pode escolher ser diferente dele. O menino assentiu, tentando processar a complexidade da situação. Isabela olhou para Helena com gratidão. Helena, meus filhos vão herdar o nome Mendoza para o resto de suas vidas. Esse nome agora está associado a crimes horríveis. Quero que eles saibam que existe esperança, que podem superar isso. Helena pegou as mãos de Isabela. Seus filhos não são responsáveis pelas ações do pai. Eles podem construir suas próprias vidas, criar seus próprios legados. Sofia sorriu através das lágrimas. Helena, quando tudo isso acabar, gostaria de ajudar outras famílias que passaram pelo que a sua passou. Talvez isso ajude a compensar um pouco o mal que meu pai causou. Na manhã seguinte, Miguel estava se preparando para dar seu testemunho oficial, quando os agentes de segurança notaram um movimento suspeito ao redor do tribunal. Temos 3 veículos não identificados nas proximidades, relatou o agente Raul via rádio. E pelo menos 2 homens em posições estratégicas que não parecem ser jornalistas ou curiosos. O promotor Garcia tomou uma decisão imediata. Mudamos o local do depoimento. Vamos usar a instalação segura no quartel da polícia. Miguel assentiu nervosamente. Eles realmente tentariam algo em plena luz do dia? Miguel, disse Helena quando chegaram ao local seguro. Independentemente do que aconteça, obrigada por ter voltado. Você está arriscando sua vida para que minha mãe tenha justiça. Miguel sorriu tristemente. Helena, todas as pessoas que Eduardo eliminou tinham famílias, sonhos, pessoas que as amavam. Se meu testemunho pode impedir que ele faça isso com mais alguém, valeu a pena o risco. Ele respirou fundo, organizando seus documentos. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. O depoimento de Miguel foi devastador. Durante 4 horas, ele detalhou metodicamente como Eduardo operava sua rede criminosa, apresentando evidências de pagamentos, gravações de conversas e documentos que provavam a existência de uma organização dedicada a eliminar pessoas que ameaçavam os negócios de Eduardo. Promotor Garcia, Miguel concluiu. Eduardo Mendoza não é um empresário que cometeu um crime impulsivo. Ele é o chefe de uma organização criminosa que operou durante décadas, causando a morte de pelo menos 15 pessoas que conseguimos documentar. O promotor sabia que tinha o caso mais importante de sua carreira em suas mãos. Quando o depoimento terminou, a detetive Morales se aproximou de Helena. Helena, com o testemunho de Miguel,
Temos evidências suficientes para acusações formais de assassinato múltiplo, conspiração, lavagem de dinheiro e operação de organização criminosa. Helena sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Quanto tempo até o julgamento? A detetive sorriu. Considerando a magnitude do caso e a evidência que temos, provavelmente entre 6 meses a 1 ano. Mas Helena, Eduardo nunca mais sairá da prisão. Mesmo se conseguir evitar a prisão perpétua, ele passará o resto da vida atrás das grades. Helena finalmente sentiu que a justiça pela qual lutara estava ao alcance, mas sabia que os próximos meses seriam os mais difíceis de sua vida, pois o julgamento de Eduardo Mendoza seria acompanhado pelo mundo inteiro, e ela seria o rosto da justiça para todas as famílias que Eduardo havia destruído ao longo de décadas de crimes impunes. 6 meses depois, o julgamento de Eduardo Mendoza começou no Tribunal Superior de Madrid, transformando-se no caso criminal mais acompanhado da história recente da Espanha. Helena, agora com 24 anos, estava sentada na primeira fila da galeria, usando o anel de sua mãe em uma corrente dourada ao redor do pescoço. Ao seu lado, estavam Isabela Mendoza e seus filhos, que haviam se tornado aliados inesperados na busca por justiça. O tribunal estava lotado com jornalistas de todo o mundo, familiares das vítimas de Eduardo, e curiosos que queriam presenciar o fim de um dos homens mais poderosos da Europa. Eduardo entrou no tribunal escoltado por guardas, suas algemas discretamente escondidas sob um terno caro, que não conseguia disfarçar sua aparência abatida após meses de prisão. Seus olhos, antes confiantes e dominadores, agora pareciam vazios e derrotados. Ele olhou brevemente para Helena, que sustentou seu olhar com uma força que surpreendeu até mesmo ela mesma. Ele parece tão pequeno agora, murmurou Helena para Dr. Santos, que havia se tornado mais que seu advogado. Era agora um amigo próximo que a ajudara a navegar pelos meses mais difíceis de sua vida. O promotor Garcia começou seu discurso de abertura, com uma declaração que ecoou pelo tribunal silencioso. Senhores jurados, durante os próximos dias, vocês ouvirão sobre um homem que construiu um império de 3 bilhões de euros sobre os corpos de 15 pessoas inocentes. Eduardo Mendoza não é apenas um assassino. Ele é o arquiteto de uma organização criminosa que operou impunemente durante 25 anos. Helena sentiu lágrimas em seus olhos ao ouvir o número oficial de vítimas que havia crescido durante a investigação. 15 famílias destroçadas, 15 vidas interrompidas, 15 histórias que nunca teriam seu final natural. O primeiro testemunho foi o de Helena. Quando ela se levantou para ir ao banco das testemunhas, sentiu as pernas trêmulas, mas a voz de sua avó ecoou em sua mente. Seja forte, minha menina. A justiça vale qualquer sacrifício. Senhorita Monteiro, disse o promotor Garcia gentilmente, conte ao júri como descobriu que Eduardo Mendoza matou sua mãe. Helena respirou fundo e começou a contar sua história, desde aquela noite fatídica no restaurante até este momento no tribunal. Sua voz, inicialmente nervosa, foi ganhando força à medida que relatava cada detalhe, cada confissão, cada momento de revelação. Eduardo Mendoza olhou diretamente nos meus olhos e disse: foi um acidente, eu não pretendia que ela morresse. Helena testemunhou, sua voz ecoando clara pelo tribunal. Mas depois ele explicou como havia seguido minha mãe deliberadamente na chuva e colidido com o carro dela na curva perigosa. O advogado de defesa de Eduardo, Dr. Moreno, tentou questionar a confiabilidade de seu testemunho, mas Helena manteve sua compostura, respondendo cada pergunta com precisão e determinação que impressionou até mesmo os jornalistas mais cínicos presentes. Miguel Torres foi a próxima testemunha principal, e seu depoimento durou 2 dias inteiros. Ele apresentou evidências devastadoras, gravações de Eduardo ordenando eliminar problemas, planilhas de pagamentos para a empresa de assassinos profissionais e documentos que provavam como cada morte era cuidadosamente planejada para parecer acidental. Eduardo Mendoza dirigia essa organização como um CEO administra uma empresa, testemunhou Miguel.
Havia reuniões mensais para discutir problemas a serem resolvidos, orçamentos específicos para cada eliminação e relatórios de acompanhamento sobre o sucesso de cada operação. Durante a terceira semana do julgamento, Isabela Mendoza prestou um depoimento que chocou todo o país. Vivi 20 anos casada com um homem que eu pensava conhecer, disse ela, lutando contra as lágrimas. Ele era carinhoso com nossos filhos, doava milhões para a caridade, construía hospitais e escolas. Como era possível que esse mesmo homem fosse capaz de ordenar a morte de pessoas inocentes? Seu testemunho foi particularmente poderoso, porque mostrou como Eduardo havia enganado até mesmo sua própria família, mantendo uma fachada de respeitabilidade enquanto dirigia uma organização criminosa. O ponto mais dramático do julgamento chegou quando Eduardo finalmente tomou a palavra em sua própria defesa. Abandonando completamente a farsa de instabilidade mental, ele se levantou com a postura ereta de um homem de negócios acostumado a comandar salas de reunião. Senhores jurados, começou com voz firme. Não vou insultar sua inteligência negando o que fiz. Sim, causei a morte de Carmen Monteiro. Sim, ordenei a eliminação de pessoas que ameaçavam meus negócios. Mas quero que entendam o contexto. Sua confissão enviou ondas de choque pelo tribunal lotado. Eu cresci na pobreza extrema, continuou Eduardo, ignorando os protestos de seu advogado. Vi minha mãe morrer de fome, meu pai beber até a morte porque não conseguia sustentar a família. Quando finalmente tive a chance de construir algo, de criar empregos, de fazer a diferença, não ia deixar ninguém destruir isso. Sua voz cresceu em intensidade. Cada pessoa que eliminei estava tentando derrubar projetos que beneficiavam milhares, hospitais que salvavam vidas, escolas que educavam crianças pobres, projetos habitacionais que tiravam famílias das ruas. Vocês querem me condenar por proteger o bem maior? Helena se levantou da galeria, incapaz de conter sua indignação. Você matou minha mãe por dinheiro, gritou antes que os guardas a contivessem. Ela era uma auditora honesta tentando proteger pessoas inocentes dos seus esquemas fraudulentos. O juiz bateu o martelo repetidamente, restaurando a ordem. Mas o momento havia sido capturado por todas as câmeras presentes. Eduardo olhou diretamente para Helena e disse: Sua mãe estava tentando destruir projetos que dariam casas a 1000 famílias pobres. Vocês querem me condenar por escolher 1000 famílias sobre uma pessoa? Dr. Santos rapidamente se levantou. Meritíssimo. Eduardo Mendoza está distorcendo os fatos. Carmen Monteiro estava expondo o uso de materiais defeituosos que colocavam vidas em perigo, não tentando impedir projetos habitacionais legítimos. O promotor Garcia adicionou: Os documentos provam que Eduardo estava usando concreto diluído e materiais de baixa qualidade, comprometendo a segurança estrutural dos edifícios. Carmen Monteiro estava tentando salvar vidas, não destruir projetos sociais. Eduardo permaneceu em silêncio por um momento antes de se sentar, percebendo que havia revelado demais sobre suas motivações verdadeiras. As deliberações do júri duraram 3 dias. Helena permaneceu no hotel próximo ao tribunal, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. Dr. Santos tentava mantê-la calma, mas ela sabia que tudo pelo que havia lutado nos últimos meses dependia dessa decisão. E se eles acreditarem na história dele sobre o bem maior? Perguntou nervosa. E se pensarem que ele estava tentando fazer o bem mesmo que de forma errada? Dr. Santos balançou a cabeça. Helena, assassinato é assassinato. Não há justificativa para tirar 15 vidas, independentemente das motivações alegadas. Finalmente o júri retornou com seu veredito. O tribunal estava completamente silencioso quando o porta-voz se levantou. No caso do Estado versus Eduardo Mendoza, nós, o júri, consideramos o réu culpado de assassinato em 1º grau de Carmen Monteiro. Helena sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Culpado de conspiração para cometer assassinato em relação às outras 14 vítimas. Culpado de dirigir uma organização criminosa. Culpado de lavagem de dinheiro. Culpado de fraude em contratos públicos. Cada culpado ecoava pelo tribunal como um martelo da justiça. A sentença foi proferida uma semana depois,
Eduardo Mendoza foi condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Senhor Mendoza, disse o juiz, você usou sua posição de poder e riqueza para eliminar sistematicamente qualquer pessoa que ameaçasse seus interesses criminosos. Suas ações destruíram 15 famílias e abalaram a confiança pública nas instituições. Esta corte o condena a passar o resto de sua vida na prisão, sem qualquer possibilidade de liberdade. Eduardo recebeu a sentença sem demonstrar emoção, como se já soubesse qual seria seu destino. Após o julgamento, Helena deu uma entrevista coletiva na frente do tribunal. Minha mãe, Carmen Monteiro, finalmente teve a justiça que merecia, disse, sua voz firme mas emocionada. Mas isso não é apenas sobre ela. É sobre Rosa Martinez, Carlos Vega e todas as outras pessoas que Eduardo Mendoza silenciou para proteger seus negócios criminosos. Ela pausou, olhando diretamente para as câmeras. Espero que este caso envie uma mensagem clara. Não importa quão poderoso você seja, não importa quanto dinheiro você tenha, a justiça eventualmente chegará até você. 2 anos depois, Helena estava se formando em medicina na Universidade de Madrid, uma conquista financiada por doações de pessoas de toda a Espanha que haviam sido inspiradas por sua coragem. O restaurante La Gastronómica havia criado uma bolsa de estudos em nome de Carmen Monteiro para jovens de famílias de baixa renda. Isabela Mendoza e seus filhos haviam criado uma fundação para ajudar famílias de vítimas de crimes organizados, usando parte da fortuna de Eduardo que foi confiscada pelo Estado. Na noite de sua formatura, Helena visitou o túmulo de sua mãe pela primeira vez em anos. Conseguimos, mamãe, murmurou colocando flores frescas na lápide. Eduardo Mendoza nunca mais fará mal a ninguém, e sua morte não foi em vão. Salvamos outras famílias de passar pelo que passamos. Ela tocou o anel que agora usava no dedo, não mais como evidência, mas como lembrança do amor e da coragem de sua mãe. Vou ser médica, como sempre sonhei. Vou ajudar pessoas, como você fazia como auditora. E vou sempre lembrar que a justiça vale qualquer sacrifício. Enquanto caminhava de volta para o carro, Helena recebeu uma mensagem de Sofia Mendoza, agora estudante de Direito. Helena, acabei de ver sua formatura na televisão. Mamãe, Carlos e eu estamos muito orgulhosos de você. Você transformou a maior tragédia de sua vida na vitória mais importante para a justiça. Mal posso esperar para me formar e trabalhar ao seu lado, ajudando outras famílias. Você nos ensinou que é possível superar qualquer adversidade quando lutamos pelo que é certo. Helena sorriu, percebendo que o legado de sua mãe continuaria através de todas as vidas que haviam sido tocadas por sua luta por justiça. 5 anos depois do julgamento, Helena era uma médica respeitada trabalhando em um hospital público, tendo se especializado em medicina de emergência. Ela mantinha contato com Miguel Torres, que havia retornado à Argentina, mas frequentemente visitava a Espanha para falar em conferências sobre denúncia de crimes corporativos. Eduardo Mendoza morreu na prisão de um ataque cardíaco aos 62 anos, mas sua morte não trouxe satisfação para Helena, apenas a confirmação de que a justiça havia sido feita e que ele nunca mais poderia fazer mal a ninguém. O anel de Carmen Monteiro continuava sendo usado por Helena todos os dias, não como símbolo de dor, mas como lembrança de que mesmo as pessoas mais simples podem mudar o mundo quando têm coragem suficiente para enfrentar a injustiça, e que, às vezes, uma simples observação sobre um anel pode desencadear uma revolução que derruba os mais poderosos e protege os mais vulneráveis da sociedade. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.